10 anos após o apocalipse, no coração de uma floresta, os irmãos gêmeos Samuel e Nolan vivem com sua mãe e o cachorro Koda. A mãe ensinou aos filhos que o mal tomou conta do mundo e a civilização se desfez, razão pela qual eles permanecem escondidos nesta casa. Runas esculpidas na madeira os protegem, e todos os dias eles rezam juntos para afastar o mal. Se o mal conseguir tocá-los, poderá causar grandes desgraças. No entanto, as crianças não podem enxergar o mal, apenas a mãe o vê. Ainda assim, acreditam fielmente em cada palavra dela. Uma manhã, um esqueleto na floresta subitamente se move e grita, mas isso é apenas um pesadelo da mãe. Ela desperta assustada, sai da cama e, após uma breve oração, vai para fora. Ao tocar a grama, ouve algo rosnando próximo. De repente, o espírito de seu pai morto aparece ao lado da escada e tenta tocá-la, mas ela se força a ignorá-lo e retorna para dentro. Na manhã seguinte, ela acorda os filhos para iniciar o dia. Samuel faz algumas flexões para se aquecer. Nolan usa um sino preso ao tornozelo durante o café da manhã. Ele divide a refeição com Koda, ignorando o irmão. Em seguida, a família se prepara para sair em busca de alimento. A mãe amarra uma longa corda em todos e a abençoa com uma oração, garantindo que a corda os manterá protegidos do mal. Cada um carrega um apito para chamar ajuda, se necessário, e a mãe relembra as regras principais. A corda é a linha da vida deles, e eles nunca devem soltá-la. Ela está presa à fundação da casa, um trabalho feito pelo avô, que orou por anos para abençoar o lugar e proteger sua esposa. Koda lidera o caminho, sabendo que sua missão é encontrar coelhos. A família se separa para cobrir mais terreno. A mãe continua a ver o mal, disfarçado como seu pai falecido, que sussurra "deixe-os ir", mas ela o ignora. Ao encontrar uma foto de seus pais no chão, ela a recolhe e pendura em uma árvore. Samuel encontra um esquilo e o derruba com seu estilingue. Ele também pega insetos e engole um sapo vivo. Nolan sobe em uma árvore para verificar um ninho, mas infelizmente todos os ovos estão quebrados. Os ovos já haviam eclodido. Ao descer, Nolan avista um ovo no chão e corre para pegá-lo, mas sua corda chega ao limite, forçando-o a parar. Desesperado por mais comida, Nolan começa a desfazer o nó da corda, mas é interrompido por Samuel, que o alerta de que o ovo pode ser uma armadilha do mal. Os irmãos começam a voltar juntos, discutindo sobre o ocorrido. Nolan ouve Samuel dizer "ela me ama mais", mas Samuel jura que não disse nada. Irritado, Nolan pisa na corda de Samuel, fazendo o nó se soltar. Samuel tropeça, rolando morro abaixo e quebrando o tornozelo. Nolan toca o apito, enquanto Samuel, assustado, ouve algo se mexendo nos arbustos. Vendo que Samuel não consegue se mover, Nolan decide soltar sua própria corda para alcançar o irmão e ajudá-lo a andar. Nesse exato momento, a mãe ouve o apito e corre em direção aos filhos. A corda a impede de ir muito longe, então ela também a solta. Agora ela consegue ver o mal a seguindo, assumindo a forma de sua mãe falecida. Antes que a criatura alcance as crianças, a mãe chega a tempo e os ajuda a alcançar a corda de Nolan, amarrando-os novamente. Em volta dos três, a criatura surge atrás deles, mas não consegue tocá-los devido à corda. A mãe permanece muito apreensiva, enquanto as crianças apenas a observam, incapazes de ver o mal. Quando a criatura se afasta, a família retorna para casa, onde Koda já os aguarda. A mãe, paranoica e com uma faca em mãos, faz os gêmeos tocarem a madeira abençoada e repetirem a oração. As crianças obedecem, e nada acontece, confirmando que não foram contaminadas pelo mal. Em seguida, a mãe os repreende pelo que fizeram com as cordas e cuida do tornozelo de Samuel. Mais tarde, sentada do lado de fora, ela vê novamente a figura de sua mãe. Durante o jantar, a mãe decide contar uma história. Certa vez, o mal se aproximou dela, disfarçado de uma menina que precisava de ajuda, alegando que seu pé estava preso em um buraco. Os gritos da garota duraram dias, e a mãe fez o possível para ignorá-los. Quando os gritos finalmente cessaram, a mãe foi verificar e encontrou um corpo sem vida. Ela está convencida de que isso também foi uma armadilha do mal, tentando enganá-la para fazê-la acreditar que era real, mas ela resistiu. A mãe compartilha essa história com as crianças para que nunca esqueçam. Jamais soltem a corda, mesmo que pareça uma emergência. Mais tarde naquela noite, ela coloca os meninos no porão, uma prática comum para purificar suas almas e ensiná-los a enfrentar a escuridão. Cada um passa uma hora lá, depois deve contar à família sobre os pesadelos que enfrentou. Após isso, as crianças se preparam para dormir,
E Nolan faz outro desenho assustador para sua parede. Ele pergunta a Samuel se viu algo depois que a corda caiu, mas nenhum dos dois viu nada, o que Nolan acha suspeito. Ele também se questiona se a mãe seria capaz de matá-los caso o mal os tocasse, assim como fez com o pai deles e com os próprios pais dela. Samuel fica desconfortável com as conclusões de Nolan, afirmando que a mãe jamais mentiria para eles. Enquanto isso, a mãe está do lado de fora quando, de repente, ouve uma voz. É a do pai morto dela. Esta é a primeira vez que o mal assume essa forma, e ele começa a implorar para ver as crianças novamente, dizendo que tem certeza de que sua esposa não tem nenhum plano para o futuro. A mãe consegue ignorá-lo, mesmo quando a voz se torna mais ameaçadora. Porém, a caminho de volta para dentro, ela hesita quando ele menciona que logo estarão passando fome. No dia seguinte, ela e Nolan examinam as plantas na estufa, mas a maioria está morta ou doente. Recentemente, um inverno rigoroso destruiu as colheitas e afastou os animais, deixando a comida escassa. Nolan começa a fazer perguntas sobre o antigo mundo, querendo saber como ela tem tanta certeza de que não há sobreviventes. A mãe dá respostas vagas, insistindo que esta casa é o único mundo deles agora. Com o passar dos dias, a família consome todas as reservas de comida e logo estão quase sem nada. Chega ao ponto em que precisam cortar um único tomate para dividir. Nas noites de lua nova, a mãe permite que as crianças toquem um disco antigo e todos dançam juntos. Em uma dessas noites, enquanto a mãe toma banho, percebe Nolan parado perto dela. Ele não responde quando ela fala, o que indica que está sonâmbulo. A mãe o leva de volta para a cama e amarra o sino em seu tornozelo novamente. Perguntando-se como ele caiu, no dia seguinte, a mãe vai sozinha para a floresta com sua besta, na esperança de caçar algum animal. Ela ouve o som de um pássaro próximo, mas ao se aproximar, vê que ele está comendo o corpo em decomposição de Nolan. O menino vira a cabeça para encará-la e a mãe se esconde, lembrando a si mesma que não é real. Quando olha novamente, o pássaro está sozinho. Ela se prepara para disparar, mas a visão de Nolan reaparece, assustando-a e fazendo com que ela erre o tiro, espantando o pássaro. Frustrada, a mãe grita, sem outra opção a não ser recolher casca de árvore para a próxima refeição. Durante o jantar, ela continua vendo seu marido do lado de fora da janela, lembrando-se de sua falta de plano. No dia seguinte, a família se une para coletar mais casca e, com sorte, encontrar seiva. Nolan sente algo se movendo atrás dele, mas ao se virar, não vê nada. De repente, algo puxa sua corda e Nolan é arrastado pela floresta. Eventualmente, ele percebe que a corda está presa a um poço, onde uma criatura semelhante a uma cobra o aguarda. Com a corda puxando, Nolan desperta e percebe que estava sonhando enquanto caminhava sonâmbulo. A mãe o encontra e, furiosa, o leva para dentro de casa, forçando-o a tocar na madeira abençoada enquanto recita a oração. Em seguida, o tranca no porão, ignorando seus pedidos para usar o banheiro, fazendo com que Nolan molhe as calças. Ela só o libera quando ele jura que a escuridão foi embora. Ao retornar ao quarto, Nolan diz a Samuel que eles deveriam deixar a casa, acreditando que podem escapar do mal se trabalharem juntos. Ele promete voltar para buscar a mãe depois que encontrarem comida. Nolan acha que ela já não sabe o que é melhor para eles, mas Samuel discorda. No quarto, a mãe ouve parte da conversa e tem visões de si mesma perdendo o controle. No dia seguinte, ela traz uma caixa velha e mostra para os meninos uma câmera Polaroid, explicando como ela funciona e exibindo fotos antigas da família. A câmera só tem mais uma foto, que ela está guardando para um momento especial. Então ela faz um grande anúncio. Se quiserem vir sobreviver, não tem outra escolha. A única opção é comer Koda. Ele já está velho, de qualquer forma, e não podem alimentar um cachorro se não conseguem se alimentar. Nolan protesta imediatamente, chorando e discutindo com a mãe, dizendo que matar a família é o verdadeiro mal. Para ser justa, a mãe pede que Samuel vote e ele concorda em sacrificar Koda. Devastado, Nolan corre fora e abraça Koda, tentando protegê-lo. No entanto, a mãe o arranca dos braços dele e arrasta o cachorro até a estufa, onde chora enquanto agradece por tudo. Ela prepara a besta para atirar, mas hesita. Nesse momento, Nolan aparece atrás dela, dizendo que não é real e corta a corda que a mantém segura. Ele então tranca a porta da estufa para que ela possa ver a verdade. A mãe surta imediatamente, quebrando as janelas em pânico, enquanto Samuel sai e ataca o irmão, iniciando uma briga.
Enquanto os dois rolam pela grama, o mal surge diante da mãe, com o rosto de sua própria mãe. A criatura a repreende por tudo o que fez na infância e promete que a fará devorar seus filhos. Incapaz de suportar mais aquilo, a mãe pega um caco de vidro e desiste na frente dos filhos. Samuel finalmente acerta um soco em Nolan, ganhando a briga, e corre até a estufa para amarrar a corda na mãe. Ele começa a rezar para ajudá-la, mas nada acontece. Sentindo-se culpado, Nolan amarra a corda da mãe em torno de si mesmo e volta para casa. Para lidar com a tristeza, ele coloca o disco antigo para tocar, enquanto Samuel passa a noite inteira abraçado à mãe sem vida. Algum tempo depois, Nolan vai atrás de Koda, mas o cachorro agora teme a família e permanece na floresta. Samuel, debilitado pela fome, é cuidado por Nolan, que faz chá para ele. Parece que Samuel não saiu do quarto da mãe desde o incidente, e ele revela ter visto Nolan na floresta, rindo dele por não ter conseguido salvar a mãe. Nolan insiste que deve ter sido um pesadelo, mas mesmo assim, concorda em tocar a madeira abençoada e recitar a oração para acalmar o irmão. Determinado a salvar Samuel, Nolan pega a corda e começa a explorar a floresta. Como ele tem toda a corda para si, ela é longa o suficiente para que ele possa ir longe. E encontrar uma estrada de verdade o surpreende. Ele fica admirado ao ver um chão tão firme e começa a gritar por ajuda, mas ninguém responde. Confuso e frustrado, ele se senta à beira da estrada, refletindo sobre o que fazer a seguir. Mais tarde, quando Nolan retorna para casa, ele fica chocado ao ver um homem chamado Cole se aproximando. Cole explica que estava fazendo uma trilha na área, quando ouviu o pedido de socorro de Nolan e que tem comida em sua mochila. Quando está prestes a oferecer uma carona em sua caminhonete, Samuel aparece e acredita que Cole é o mal, então o ameaça com a besta. Cole jura que não deseja causar mal e tenta se afastar, mas Samuel atira nele assim mesmo. Cole, ferido e sangrando, corre para a floresta e Nolan o segue, ignorando Samuel, que diz que tudo não passa de um truque. Seguindo as manchas de sangue, ele encontra Cole com o telefone chamando a emergência. Nolan tenta pegar a mochila, mas Cole o impede. Nesse momento, ele finalmente sucumbe aos ferimentos. Depois, Nolan leva a mochila para casa e encontra várias latas de comida. Ele come até se sentir satisfeito e tenta compartilhar com Samuel, mas... No meio da noite, a fome se torna insuportável e Samuel desiste, então come um pouco da comida de Cole. Ele examina os outros itens da mochila e, ao abrir uma carteira, encontra uma foto de Cole com sua filha. Também há uma lanterna que ele leva para fora para brincar com a luz. De repente, ele ouve um barulho e se dirige à estufa para investigar, notando algo se movendo lá dentro. Ele fica chocado ao ver sua mãe em pé e corre para abrir a porta, mas agora ela desapareceu e ele pode sentir o odor do corpo em decomposição. Então, Samuel ouve uma voz e vê a garota da foto atrás dele. Ela pergunta sobre seu pai e Samuel finge não saber de nada, mas a garota reconhece a lanterna do pai. Samuel começa a se desculpar pelo erro. E a garota fica assustada com ele, então corre para a floresta. Ele imediatamente a persegue, mas como ela está correndo em círculos, logo a corda dele se enrosca nas árvores, impedindo-o de avançar. Vendo a garota como prova de que seu irmão estava certo, Samuel decide soltar a corda. Ele continua procurando, mas para ao perceber que a garota está subindo em uma árvore com braços adicionais. Ou seja, ela é o mal, afinal. Movendo-se pelas copas das árvores, a garota aparece atrás de Samuel, com um corpo contorcido e uma língua longa que toca sua mão. A língua se quebra e sobe pela manga de Samuel, traçando um caminho até seu rosto, buscando entrar em seu corpo pela boca. Na casa, Nolan acorda e percebe que seu irmão desapareceu. Ele sai e começa a puxar a corda de Samuel, mas encontra a ponta vazia. De repente, ouve Samuel chamando por ele e corre para investigar, apenas para ver Samuel aparecer atrás dele e cortar sua corda. Nesse instante, as luzes da caminhonete de Cole se acendem, e Nolan vê o mal com o rosto de Samuel, então corre imediatamente de volta para casa, ouvindo barulhos no andar de cima. Nolan vai até o quarto da mãe e encontra Samuel sentado na cama dela. Uma estranha substância negra aparece no teto acima de Samuel, que não reage às perguntas. Do irmão, Nolan agarra a mão dele e toca na madeira enquanto começa a rezar. Isso faz com que Samuel comece a rugir e retire uma faca, que usa para atacar seu irmão gêmeo. Nolan rapidamente desvia dos golpes e sai correndo do quarto, fechando a porta atrás de si.
Samuel move a cama para bloquear a entrada e coloca o disco antigo para ouvir música enquanto utiliza as chamas da lareira para iniciar um incêndio no quarto. Então, Samuel sai para observar a casa queimando lentamente, enquanto a fumaça começa a se espalhar. Nolan molha um pano para cobrir o rosto e escapa por uma janela, escorregando e quase caindo do telhado. Ele decide voltar por outra janela e, atrás de uma cortina, fica chocado ao ver a mãe chamando por ele, mas se recusa a acreditar que ela é real. Lá fora, Samuel usa a câmera para tirar uma foto de si mesmo com a casa em chamas. Nolan foge da mãe e abre o porão. Quando ela se aproxima da borda, ele a empurra para dentro e fecha a porta. Então ele abraça a criatura e lembra de todas as vezes que sua mãe os protegeu para encher o porão de afeto, como ela costumava dizer. O falso corpo da mãe começa a se desintegrar, revelando a verdadeira anatomia de cobra da criatura. Ela continua lutando contra o aperto de Nolan, mas ele nunca desiste, e eventualmente seu amor faz a criatura explodir. Algum tempo depois, bombeiros e paramédicos chegam para resgatar as crianças em um helicóptero. Enquanto ele voa, Koda corre atrás no chão. Nolan percebe que estão indo para uma cidade de verdade e diz a Samuel que agora estão livres, mas Samuel apenas responde: "Ela me ama mais." De volta a casa, a última foto mostra uma mão no ombro de Samuel, encerrando assim Never Let Go, filme de terror e drama de 2024.